Meus prezados irmãos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Abra sua Bíblia no Salmo de número 100, que tem por título Hino de Ingresso ao Templo. E faremos a leitura de forma alternada do texto bíblico. Após a leitura do Salmo, nós entoaremos cânticos ao Senhor, celebrando ao nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Versículo 4, os irmãos. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Todos juntos o versículo de número 3 que diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Amém. Celebremos ao Senhor nesse instante. Vamos louvar a Deus com bastante alegria neste momento, meus irmãos. Que Deus possa nos abençoar nessa noite e que Ele possa estar nos falando através de louvores e através da Tua palavra.
quero convidar o reverendo Everson, que vem aqui à frente, convidar o reverendo Rudy Zimmer, por gentileza, que, como ficamos sabendo de manhã, podemos chamá-lo tranquilamente de Rodolfo IV. É isso mesmo, reverendo? É isso mesmo. Né? O reverendo Rudy Zimmer é o diretor executivo da Sociedade Bíblica do Brasil, ministro luterano, e está conosco, chegou ontem, e desde ontem participa conosco, fez sua primeira exposição na parte da manhã, fará a segunda exposição agora. Eu vou pedir ao reverendo Everson que ore em favor do reverendo Rudy, por gentileza. Oremos. A Ti, Senhor Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Só Tu és Deus, não há outro além de Ti. Ó Pai, com o nosso coração quebrantado, nos colocamos diante do Senhor, desejosos, Pai, de ouvir as instruções do Senhor para o nosso coração. Pedimos-te, Pai, que tudo aquilo que foi preparado seja aplicado aos nossos corações pelo Teu Santo Espírito, para que haja crescimento e assim sejamos habilitados não somente a conhecer mais, mas também a obedecer a Tua voz e assim, Senhor Deus, manifestar ao mundo aquilo a que fomos chamados, a glória e a majestade do Senhor. Abençoe o Teu Filho e use-o para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar-se. Na parte da manhã, eu falei aqui a respeito de uns marcadores que nós temos, né, de página, e temos 500 marcadores, e eu disse que são relíquias, porque eles pertenceram a Lutero, e nós estamos vendendo para vocês tais relíquias, 2 por R$1, aí todos riram, né? Tá, agora vocês vão ver o livro que foi usado, né, onde o marcador foi usado. Eu quero ver vocês rirem agora. Depois vocês forem procurar o marcador, não vai ter mais marcador para vocês. Reverendo, brincadeiras à parte, Deus o abençoe. Obrigado. Bom, a graça e a paz de Nosso Senhor esteja com todos, amém? Para entenderem, os que não estiveram hoje de manhã, porque pode me chamar de Rodolfo IV, né? É que Rudy, em alemão, é o apelido que dão para o Rodolfo, né? E Zimmer, meu sobrenome, Zimmer, Zimmer em alemão significa quarto. Então, Rodolfo IV, né? No português seria isso, mas é Rudy Zimmer, tá bem. Bom, uma grande alegria voltar a falar aqui, e hoje à noite, vamos ver se já está aí, opa, já está. Vamos falar sobre os princípios de tradução de Lutero e sua influência sobre a obra de tradução da Sociedade Bíblica do Brasil. Inicialmente, eu gostaria de destacar, vamos ver se funciona, isso, gostaria de destacar a bibliografia, a que farei referência no decorrer da palestra. Eu não vou me estender sobre a bibliografia, vocês podem ver aí, mas quero destacar principalmente os dois primeiros obras, não são bem obras, são artigos, né? Essas fontes primárias, os 2 escritos fundamentais de Lutero, do próprio Lutero, em que ele próprio descreve os princípios de tradução que ele usou ao traduzir a Bíblia. Esse primeiro é Eine Sendschrift Dr. Martin Luthers vom Dolmetschen und Fürbete der Heiligen. Tem gente que fala alemão aí, né? Mas significa a carta aberta do Dr. Martinho Lutero a respeito da tradução e da intercessão dos santos. Depois, eu, em geral, vou chamar só de carta aberta agora. E depois, em 1530, ele escreveu Summarien über die Psalmen und Ursachen des Dolmetschens, né? Um sumário sobre os salmos e as razões de tradução. De novo, razões de tradução, abreviado para falar sobre isso. Agora, é importante mencionar que estes documentos, esses escritos dele já estão em português. Eu queria chamar a atenção, existe uma coleção que está sendo produzida aqui no Brasil, das obras de Lutero, não sei se alguém já
já teve noção, são já 12 volumes de escritos de Lutero que estão publicados em português e por pessoas realmente de autoridade que traduziram e escreveram introduções. Elas são publicadas pelas duas editoras, a editora Sinodal e a editora Concórdia. E conjuntamente são publicadas essas obras. Então já tem, embora a obra alemã de Lutero passa de 100 volumes, mas pelo menos já temos 12 em português, já é alguma coisa, certo? E depois nós vamos, é claro, eu vou fazer muita referência à própria tradução de Lutero. Agora é isso que ele falou aí, né? Eu tenho aqui a última edição em que ele mesmo, Lutero, trabalhou, revisou. Quem ainda sabe os números romanos, né? Porque não sei se se ensina isso nas escolas hoje ainda. Vocês estão vendo aqui 1545. Essa edição é de 1545. Evidentemente, é uma edição, como é que se chama quando ela é tipo xerocada? Tem um nome especial, uma edição facsímile, isso mesmo, facsímile. E vocês verão alguma coisa, quem está depois interessado para ver, pode vir aqui olhar. Sabe que quando Lutero traduziu, e a última revisão que fez, até lá, não havia versículos na Bíblia, só capítulos. Então, aqui vocês podem ver os capítulos, mas não tem versículos. Os versículos foram criados em 1555, 10 anos depois. E ainda falam que era um cara que andava de mula, e tropeçava, porque às vezes os versículos estão mal divididos. Eu acho que a mula tropeçava e ele, fazia um versículo aí, né? Então, mas aqui não havia. Eu fico pensando, nós hoje, quando pregamos e tal, nós estamos muito fácil, mas não, João 3,16. Imagina Lutero na época de João 3,16. Não tinha como citar dessa forma. Os caras tinham que mesmo saber de cor os textos bíblicos para poder citar. Não é fácil. Então os versículos entraram e ajudam um pouco a gente se achar na Bíblia. Então, se quiserem depois, evidentemente, olhar, essa é a tradução, a última que ele mesmo revisou, porque ele faleceu em 1546, um ano depois. Depois já vou aproveitar, aliás, depois eu menciono as outras, né? E depois, claro, as fontes secundárias são várias, aqui são mencionadas, que Heinz Bloom, Martin Luther, Creative Translator, até trouxe aqui. Essa é uma obra muito importante também de um escritor alemão que conhece muito bem o que Lutero fez, e ela foi traduzida para o inglês. Então Martinho Lutero, tradutor criativo, é a tradução. Então essa obra também é muito importante para se entender o trabalho de tradução de Lutero, e outras obras que estão mencionadas aí são muito importantes. Especialmente quero ressaltar que aqui vocês podem lendo os nomes, né? Esse segundo aqui, Arnaldo Schiller, é único em português, sabe? Português não tem nada, mas essa revista era da Igreja Luterana. Arnaldo Schiller era um especialista em Lutero. Ele escreveu aqui os princípios de tradução defendidos e seguidos por Lutero em sua tradução da Bíblia. É o único escrito em português que eu tenho achado sobre isso, pelo menos alguma coisa em português. E os outros, especialmente quero destacar Naida. Vocês estão vendo Eugene Naida. Eugene Naida foi um dos maiores tradutores e teóricos da tradução. Ele começou na Sociedade Bíblica Americana em 1943, depois foi o coordenador mundial da tradução de toda a fraternidade das sociedades bíblicas, e ele realmente, o que ele escreveu
em termos de teoria da tradução e dos princípios de tradução, tornou-se padrão, e os últimos 70 anos, praticamente todas as traduções feitas no mundo que avançaram tremendamente, foram, em última análise, baseados nos princípios do Eugene Nida, que pessoalmente até conheci também, e ele trabalhava muito com o Dr. Roberto Bratcher, que foi um brasileiro que estava por trás da revisão atualizada e depois da nova tradução da linguagem de hoje, e os dois trabalharam juntos. Ele hoje já é falecido, era um pastor batista, de um missionário batista americano que veio aqui. Ele nasceu aqui, depois voltou para os Estados Unidos, faleceu lá. Então, um grande tradutor também, que trabalhou em tradução. E assim, outros livros que são mencionados, importantes, fontes secundárias, que falam da tradução, dos princípios de tradução. E claro, esses princípios foram aplicados também em nossas traduções, nós, especialmente a nova tradução na linguagem de hoje, mas agora vocês vão ver, dia 8 de novembro, nós vamos lançar a nova revisão da Almeida atualizada. A nova Almeida atualizada, que é a Bíblia mais usada pelas igrejas brasileiras, e era fundamental que ela recebesse, e vocês já vão ver por que recebesse uma nova revisão, e ela vai ser lançada em 8 de novembro, lá em São Paulo, num grande evento, na Igreja Presbiteriana Independente, no centro de São Paulo, um grande culto de lançamento desta nova revisão da Almeida atualizada, que também, em grande parte, também está fundamentada nos princípios que Lutero já utilizava. E, finalmente, um artigo último aqui mencionado, que é Dem Volk aufs Maul gesehen, né? Martin Luther als Bibelübersetzer. Isso significa, temos olhado para a boca do povo. Martinho Lutero como tradutor da Bíblia. Veja, eu tenho quatro, essa outra, aqui eu até vou mencionar, vocês vão ver aqui, ó, as 4 versões que eu tenho da tradução de Lutero. Já mostrei a de 1545, esta aqui é de 1903, também dele, uma revisão de 1903, depois uma nova revisão, já atualização também, essa aqui, de 1984, e agora a Sociedade Bíblica Alemã, 2017, lançou a última revisão da tradução de Lutero. E essa tradução, e aí dentro desse tem esse artigo que apareceu, o último artigo antes disso, que justamente traz também os princípios de Lutero de tradução da Bíblia. Então, essas 4 Bíblias aqui são tesouros fantásticos que eu tenho na minha biblioteca lá em casa, mas está aqui disponível para vocês olharem à vontade depois, tá bom? Então, vamos agora aos princípios de Lutero, de tradução de Lutero. Eu vou esperar passar em 1 hora, conseguir passar tudo, né? É 7h40 agora. Bom, Reumann, que que escreveu um dos livros aí de orientação, lembra uma historinha, muitas vezes contada, que diz que Lutero, certa vez, estava diante de um representante especial do Papa, na Alemanha. Por 3 dias o cardeal tentou dissuadir esse filho da iniquidade dos seus pontos de vista, primeiramente através de aconselhamento paternal, depois por meio de argumentos e ameaças, sem conseguir que Lutero dissesse a única palavra necessária, que ele queria: revoco, ou quer dizer, eu me retrato. Ele não disse. O cardeal finalmente trovejou com ele e disse: o dedo mindinho do Papa é mais poderoso do que toda a Alemanha. Você espera que os seus príncipes levantarão armas para defendê-lo? Um miserável verme como você? Eu lhe digo não. E onde você estará então? Diga-me, onde você estará então? E Lutero respondeu:
então como agora estarei nas mãos do Deus Altíssimo. É o único lugar que nós temos abrigo e força. Royman continua dizendo que provavelmente essa história é apócrifa até, no entanto ela verdadeiramente ilustra o hábito de Lutero de ver tudo em relação a Deus. Ao mesmo tempo, a historinha levanta a pergunta sobre que Lutero tinha a seu favor naqueles anos em que a reforma estava ganhando força. Enfim, quais eram as legiões que lutaram com Lutero para realizar a obra da reforma? E ele conclui: as legiões de Lutero consistiam principalmente nas traduções da Bíblia, começando pela tradução dele, porque quando ele começou, as outras nações ao redor da Alemanha começaram a traduzir a Bíblia e a coisa ficou, multiplicou. E ali que eram as legiões que o defendiam. E além disso, os prefácios, os comentários sobre os livros, os sermões, como a armadura e a artilharia, havia os hinos, os ensaios teológicos, os escritos confessionais, todas essas legiões, as forças auxiliares, a armadura e a artilharia foram usadas de forma combinada como uma vasta força que realizou a obra da reforma. Cantar Castelo Forte, por exemplo, resultava em uma experiência muito semelhante à de ler o Salmo 46, na Bíblia alemã de Lutero. Meditar sobre a tradução de Romanos e Gálatas, ou ler a sua introdução a Tiago, ou os comentários sobre o Gênesis, era nada menos do que receber um curso intensivo de teologia de Lutero. A tradução de Lutero, portanto, estava inseparavelmente entrelaçada com tudo que Lutero realizou, ou, se preferirem, toda a sua teologia e experiência de vida se expressam na sua tradução da Bíblia. Todavia, considerando, e aí às vezes a gente fica surpreso, considerando as traduções da Bíblia para o alemão, Lutero nem era o pioneiro, parece que não tinha tradução para o alemão. Sabe quantas traduções já tinha quando ele traduziu a dele? 18 traduções para o alemão. Anteriores ao lançamento do Novo Testamento de Lutero, em 1522, conhecido como September Testament, que era o Testamento do Setembro. Dessas 18 traduções, 14 eram em alemão erudito e 4 em alemão popular. Note-se ainda o dado interessante que a última dessas traduções foi lançada pouco mais de 2 meses antes do Novo Testamento de Lutero. Portanto, a diferença, aí que é importante, a diferença em relação a essas traduções, não é que Lutero traduziu o que tenha traduzido a Bíblia, mas como ele a traduziu. Essa é a diferença. E que lugar ele atribuiu às Escrituras no todo unificado da teologia e da vida humana. Quer dizer, aí que está a grande diferença da tradução de Lutero. Aqui vemos realçada a importância dos princípios que nortearam a tradução de Lutero. Felizmente, o próprio Lutero descreveu esses princípios nos documentos que mencionamos, e a seguir eu passo a sistematizá-los. Vocês já estão vendo aí o primeiro princípio: a tradução precisa ser realizada por pessoas cristãs com maturidade espiritual, dependentes do Espírito Santo, Espírito de Deus, e possuidoras de capacidade intelectual e domínio linguístico. Não é qualquer um que vai traduzir a Bíblia. São pessoas qualificadas, e também não só qualificadas linguisticamente, precisa ser um cristão consagrado, mas também com essas capacidades. Ao defender a sua tradução contra os críticos, Lutero expressa o que faz o bom tradutor. Ele diz: a arte, a dedicação, a razão e o entendimento fazem o bom tradutor. Mais adiante, Lutero diz: pois quem quiser traduzir precisa de grande repositório de palavras, para poder usá-las quando uma só não soar bem, em todas as passagens. E Arnaldo Schiller, justamente esse livro em português, ilustra a importância da capacidade linguística pelo seguinte exemplo tirado da própria Bíblia de Lutero. O uso, por exemplo, das palavras Ver, Ross und Gaul.
Não sei quem sabe alemão aqui. Pferd, Ross und Gau. São 3 palavras que falam de cavalos. Aí ele disse, em Tiago 3,3, onde se lê que pomos freios na boca dos cavalos, para nos obedecerem, Lutero usa a palavra Pferd. Em 2 Reis 2,11, os cavalos de fogo que levam Elias ao céu são os Rosse. E os cavalos que rincham em Jeremias 50,11 são os fortes Goile. Quer dizer, depende do contexto, ele colocava o termo mais adequado. Em hebraico era a mesma palavra, mas o contexto mostrava que era um cavalo com características particulares. Sem dúvida, Lutero foi um consumado mestre nessa arte. Falando a revisão dos Salmos, feita por Lutero em 1531, Blum afirma, aqui o saltério hebreu foi colocado no mais idiomático alemão de que o grande mestre da língua alemã foi capaz. A habilidade consumada demonstrada aqui por Lutero, não tem paralelo na longa história da tradução da Bíblia em outras línguas. Quer dizer, os Salmos de Lutero, na sua Bíblia, são verdadeira obra de arte, são uma obra-prima de tradução. Além disso, mais importante é a dependência de Deus. Por isso os tradutores, não só capacidade linguística, mas dependência de Deus, é fundamental. Lutero expressa esse princípio claramente em sua carta aberta, quando ele defende a sua tradução de João 6,27. Mais literal do que se esperaria, aí ele conclui, a tradução não é a arte para qualquer um. Como julgam esses santos malucos, para tal é preciso ter um coração forte, probo, fiel, dedicado, temente, cristão, estudado, experiente e treinado. Por isso sou da opinião de que nenhum falso cristão sectário consegue traduzir com fidelidade. Como diz um outro autor, Lutero cria que o Espírito Santo desempenhava um papel vital na obra da tradução. Deus precisa revelar a verdade ao que crê por meio do Espírito Santo. Somente pelo estudo da palavra e o fluir do Espírito, Deus concede a sua misericórdia e a verdadeira compreensão da sua palavra. Essa dependência do Espírito é fundamental para compreender os princípios de tradução de Lutero, enquanto Erasmo, que era um tradutor da época, enfatizava a letra, Lutero enfatizava o espírito. Não que Lutero desprezasse o sentido gramatical, filológico e tal. No entanto, via que o trabalho de tradução tinha a ver com a articulação da linguagem humana a respeito de Deus. E para fazer isso eram necessárias a assistência e a participação do Espírito Santo. Philipp Melanchthon, grande companheiro de Lutero, que foi companheiro desde muito tempo também na tradução, resume essa concepção ao dizer, eu não tenho a visão errada de que o sagrado possa ser penetrado através da indústria do talento humano. Há algo no sagrado que ninguém pode ver, a não ser que lhe seja mostrado por Deus. E Cristo não pode ser conhecido a nós sem que o Espírito Santo nos ensine. Portanto, esse é o primeiro grande princípio de tradução. Agora o segundo. A tradução precisa ser realizada com base nos melhores textos originais. Isso é fundamental. Até hoje, nós procuramos os melhores textos originais, grego, hebraico, aramaico, tem que ser os melhores. Capítulo 3, no livro de Blum, mostra exatamente isso, muito relevante em relação a esse princípio. Ele faz um estudo comparativo entre Mateus 2, 1 a 12, nas seguintes versões. Na Vulgata, que era a tradução para o latim católica, a segunda edição do texto grego, publicada pelo Erasmo, que era justamente a melhor disponível, 1519, a primeira tinha saído em 1516, a nova tradução de Erasmo para o latim, publicado lá do texto grego, e a Weihnachtspostille, que era uma obra para o Natal, sermonário de Natal de Lutero, publicado em setembro de 1522. Nesse sermonário, 1521, Lutero traduziu muito livremente o texto a partir da Vulgata, porque só tinha em latim, como todo mundo falava alemão, ele traduziu muito simplesmente. Mas quando ele começou a traduzir,
O Novo Testamento, ele não usou a Vulgata, ele não usou o texto mais antigo, mas ele usou o texto mais recente, mais aprimorado do texto grego, publicado por Erasmo. E é por isso ele diz, enquanto Lutero invariavelmente usava a Vulgata, evidente, porque era a única tradução disponível, é a latina, com seu texto básico na Weihnachtspostille, no sermonário de Natal, a tradução do Novo Testamento, que foi iniciada pouco mais de um mês depois, ele usou o original da edição de Erasmo, de 1519, com o uso adicional, comparando com a tradução para o latim de Erasmo, também de suas anotações. Então, realmente, os textos originais precisam ser os melhores textos disponíveis. Lutero, portanto, quando preparou o sermonário, ele tinha um foco, era o povo, era a pregação, muito simples. Mas quando foi a Bíblia, aí a coisa era outra coisa e, portanto, ele concentrou nos melhores textos disponíveis. Da mesma forma no Antigo Testamento. Aí se relata que Lutero utilizou a Bíblia hebraica publicada na Brescia, Itália, em 1474, por Gerson ben Moshe, que era o melhor texto hebraico disponível na época. Além disso, ele fazia uso de outros recursos acadêmicos, os mais recentes e mais aprimorados, para que a tradução fosse a melhor possível a partir dos textos originais. Então, esse é o segundo princípio. E o terceiro, eu espero que não se escandalizem com isso. A tradução precisa acomodar posições divergentes sobre o cânon. O cânon, muitas nem sabem o que significa cânon, né? Cânon é o número de livros bíblicos que nós consideramos sagrados. Quantos são os livros bíblicos que nós consideramos sagrados? 66, né? Bom, nem todas as igrejas consideram 66. A Igreja Católica, não sei, acho que são 73, 72. Mas igrejas ortodoxas, são 4 igrejas ortodoxas, linhas ortodoxas, cada uma tem um cânon diferente. Historicamente, porque às vezes se pensa assim que os livros caíram do céu, são esses. Não existe isso. Historicamente, aos poucos, a igreja foi levada a reconhecer quais são os livros sagrados. E Lutero, por isso, Lutero, quando traduziu a Bíblia, evidentemente, primeiro ele era católico, mas depois da reforma, ele que já não era mais católico daquele estilo, já tinha quebrado, tinha sido até excluído, excomungado. Mesmo assim, ele considerava os livros deuterocanônicos apócrifos como livros de categoria diferente, sim, dos canônicos, mas mesmo assim não deixou de traduzi-los. A maioria deles ele traduziu por último, mas eles estão aí, até posso mostrar. Sabemos como Lutero procedeu publicando os livros apócrifos em um bloco antes do Novo Testamento. Ele colocou, por exemplo, se olhar uma Bíblia católica, os apócrifos ou deuterocanônicos, eles estão distribuídos lá no meio. Lutero colocou eles todos no final. Aqui começa, vocês estão vendo a lista: Judite, Sabedoria de Salomão, Tobias, Siraque, Baruque, os Macabeus, Stücken in Esther, pedaços de Esther, né? E Stücken em Daniel, alguns pedaços, alguns trechos em Daniel. Ele colocou tudo isso, mas aí ele colocou uma introdução muito simples. So Apokryphen, das sind die Bücher so der Heiligen Schrift nicht gleichgehalten und doch nützlich und gut zu lesen sind. Todo mundo entendeu? O que ele diz simplesmente? Apócrifa, estes são os apócrifos, estes são os livros que não podem ser equiparados à Escritura Sagrada, mesmo assim são úteis e bons para a leitura. Aliás, quem estuda teologia, o Novo Testamento não dá para entender sem conhecer os apócrifos, porque eles falam do período intertestamentário, e muito dos assuntos históricos são fundamentais, estão por trás de relatos do Novo Testamento, então é bom ler. E por outro lado, o que a gente às vezes está mal informado, é que a diferença entre a igreja católica, ortodoxa e protestante está nos livros apócrifos. Não é verdade.
A diferença não está nisso. A diferença está na interpretação de trechos dos livros que todos consideram canônicos. A diferença está ali, interpretação de alguns textos ali. Aqueles livros ali, eles são até interessantes de leitura. Lutero, particularmente, gostava muito do livro de Judite. Por isso, esse livro, um livro excelente, diz ele, bom, santo, útil, certamente digno de ser lido por nós cristãos, pois há que compreender as palavras que as pessoas falam aqui, como se nelas falasse um poeta, profeta, ou um profeta espiritual e santo, movido pelo Espírito Santo. Mas não considerava ele igual aos canônicos, mas uma boa leitura. Então, ele colocou, e muitos até não sabem, Lutero tinha no começo, especialmente, dúvidas sobre alguns livros do Novo Testamento, também se eram canônicos. E ele reorganizou o Novo Testamento, colocando esses também no final. Assim como ele colocou os apócrifos no final do Antigo Testamento, ele colocou, vocês veem a ordem diferente no Novo. Qual é a nossa ordem no final do Novo Testamento? Ele colocou, por exemplo, Hebreus, depois, deixa eu ver a sequência, aqui ele escreve a introdução, Diese vier Nachfolgende aber haben vor Zeiten ein ander Angesehen gehabt. Quer dizer, esses 4 seguintes, eles tiveram visões, às vezes controvertidas, se eram ou não eram canônicos. E ele coloca, então, esses 4, começando com Hebreus, depois ele coloca Judas, aliás, a epístola de Tiago, e Judas e o Apocalipse. Esses 4 ele tinha dúvidas sobre se realmente eram, se eles eram realmente inspirados ou não. Ele também colocou no final, porque eles não eram tão essenciais a tudo. Então, a questão canônica, ela não é uma questão de doutrina no sentido de que nos separa, porque tem visões diferentes sobre o assunto e não toca realmente, no fundo, na essência da diferença entre as igrejas. Portanto, a partir desse procedimento, se pode inferir esse princípio de tradução. Tradução precisa acomodar posições divergentes sobre o cânon. Por exemplo, Sociedades Bíblicas Unidas, que servem em todas as igrejas, por isso chama-se interconfessional, no mundo inteiro, traduz os livros para todas as igrejas. Pergunta, qual é o cânon que vocês usam? Oferece o cânon para aquela igreja. Outra igreja, qual é o cânon? É esse o cânon. Então, cada uma poder usar. O importante é abrir a Bíblia e começar a ler, porque lá o Espírito Santo vai fazer a ação conforme está prometido. Então, Lutero não era um bibliólatra. Estes e são estes porque caíram do céu. Não. Isso não tem nenhum lugar que isso aconteceu. Não era uma questão canônica, estava na sua diferença em relação aos outros, mas na mensagem central das Escrituras, e nesse contexto é importante ouvir as palavras também de um dos autores. Ele diz, a ênfase cristocêntrica, absoluta, marca a obra de Lutero. Colocar a Bíblia no lugar central já havia sido feito por outros teólogos, em séculos anteriores. Colocar Cristo no centro da Bíblia, tão radicalmente como ele fez, jamais havia acontecido previamente, diz o estudioso. A cristocentricidade, Cristo em minha cabeça, Cristo em meu coração, Cristo em tudo, Cristo sobre tudo, caracterizou o ponto de vista de Lutero a respeito da Bíblia, do cânon e da teologia. O que importava na Bíblia era o que trazia Cristo diante do leitor. Um tradutor deveria manter Cristo diante de seus olhos. Foi a lealdade de Lutero ao Cristo vivo que lhe permitiu alarmar-se tão pouco a respeito de problemas históricos, contradições, e nesse sentido com os livros apócrifos. Quarto, tradução precisa trazer o sentido do original, mas esse deve estar expresso de acordo com a natureza da língua receptora, conforme utilizada pelas pessoas comuns, não só pelos top, os estudiosos, os doutores, mas pelo povo comum. Ao descrever o trabalho árduo da tradução, Lutero mostra o quanto eles e seus companheiros se empenharam em entender o texto original para depois vertê-lo para o vernáculo alemão. Ele diz assim, na tradução, eu procurei reproduzir um sentido puro e claro,
Muitas vezes nos sucedeu ficarmos 14 dias, 3, 4 semanas buscando e perguntando por uma única palavra. E mesmo assim, algumas vezes não a encontramos. Em nosso trabalho em Jó, o mestre Felipe e Aurogalo, que trabalharam com ele, e eu, em 4 dias, às vezes, não conseguimos concluir 3 linhas. Meu caro, agora o livro de Jó está traduzido e pronto. Qualquer um consegue lê-lo, entendê-lo, percorre 3, 4 folhas com os olhos e nem tropeça, mas não se dá conta das pedras, das toras que havia ali, onde ele agora passa como sobre uma tábua aplainada. Então é um trabalho duro dos tradutores. E ali tivemos que suar e nos angustiar até tirar do caminho essas pedras e toras para se conseguir passar com facilidade. Como, porém, provavelmente haveria pessoas que não entendessem o seu trabalho, ou até viessem a se incomodar com ele, Lutero esclarece, mas talvez alguns contemporâneos, e também outros que vêm depois de nós, de corações bons e íntegros, que também sejam versados em línguas, mas destreinados em tradução, possam se chocar e incomodar com o fato de que nós nos distanciamos da letra tão livremente em muitas passagens, e também com o fato de que por vezes seguimos uma interpretação distinta daquela que ensinam os rabinos e os gramáticos judeus. Por isso queremos, por meio desse texto, mostrar as razões disso, esclarecê-lo com alguns exemplos, isso para que entendam que nós não realizamos a tradução dessa forma por incompreensão da língua, nem por desconhecimento das glosas dos rabinos, mas o fizemos consciente e deliberadamente para que as pessoas o compreendessem. Evidentemente, o texto de tradução de Lutero que mais foi atacado foi Romanos 3, 28. Deixa eu ver, até abrir aqui. Romanos 3, 28. Traduzido em português, né? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei, né? Mas em alemão, concluímos, pois, que o homem é justificado somente, lá botou allein durch den Glauben. O allein não está no grego, o somente não está no grego. Mas ele colocou o allein pela fé, independente das obras da lei. Por isso o procedimento adotado, ele diz assim, portanto aqui em Romanos 3,18, é verdade, essas 4 letras sola, que significa somente, não constam ali. É letras essas que os burros enxergam como uma vaca enxerga uma porteira nova. Ele usava as palavras direitinho, né? Mas não veem que mesmo assim elas contêm sentido do texto. E quando se quer traduzir com clareza e contundência, é preciso incluí-las, pois eu quis falar alemão e não latim nem grego. Uma vez que me propuseram a traduzir para o alemão, e esse é o estilo do nosso idioma alemão, quando se fala de 2 coisas, ele ilustra, das quais uma é afirmada e outra é negada, utiliza-se a palavra allein, somente. Por exemplo, ele diz assim, além da palavra nicht, além da palavra não. Não somente, portanto. E ele ilustra, quando o colono diz lá, o agricultor, o colono traz somente grãos e nenhum dinheiro. Ele tem que dizer, somente nenhum. Não, agora eu não tenho dinheiro mesmo, mas somente grão. Quer dizer, o somente, ele tem que colocar para mostrar esse contraste. Eu somente comi, ainda não bebi. Quer dizer, se eu simplesmente digo, eu bebi e não comi. Espera aí, eu somente comi. Eu comi e não bebi. Eu somente comi, não bebi. Então, essa é a maneira de dizer e expressar o que está escrito, o que está ali. Você somente escreveu e não leu. Inúmeros outros exemplos existem, e ele reforça em todas essas expressões, mesmo que a língua latina ou grega não o faça, a alemã o faz, e é sua característica acrescentar o termo somente, para que a palavra não ou nenhum fique mais completa e clara, pois não se deve perguntar as letras na língua latina como se deve falar em alemão, como fazem esses burros. É preciso perguntar a mãe em casa, as crianças na rua, ao popular, aos povos na feira, ouvindo como falam e traduzir o mesmo jeito, então vão entender.
e notarão que se está falando alemão com eles. Esse era o princípio de Lutero, é escutar na rua, é falar com a mamãe, com as crianças, como é que as pessoas se expressam, e aí traduzir o texto para essa língua. O Lutero elabora ainda mais sobre a necessidade de que o sentido encontrado nos originais seja revestido com a estrutura e a terminologia própria da língua receptora. Ele continua: ninguém deve se admirar se nós aqui em passagens semelhantes, às vezes, discordamos dos gramáticos e dos rabinos, pois nós sustentamos a regra, segundo a qual, onde as palavras o permitiram e ofereceram um sentido mais claro, ali nós não nos submetemos à gramática elaborada pelos rabinos, apresentando uma interpretação pior ou diferente. Assim ensinam todos os mestres de escola. Não é o sentido que deve servir e seguir as palavras, mas as palavras devem servir e seguir o sentido. E Arnaldo Schiller comenta a publicação desse princípio, dizendo: Lutero afasta-se da reprodução literal, procurando expressar o sentido. É a preocupação de garantir que seja bem comunicada a mensagem do original, a preocupação de impedir que o texto perca a sua função, a busca da equivalência dinâmica, em vez de escravização, a equivalência verbal. Igualmente, o Eugene Nida, que é esse famoso teórico da tradução, por um lado, Lutero firmemente se apegava aos princípios da gramática, especialmente a gramática da língua receptora, aquela para a qual a tradução era feita. Em sua época, ele provavelmente fez mais para eliminar a verborreia eclesiástica sem sentido do que qualquer outro. No entanto, sua contribuição fica obscurecida pelo fato de que as inovações da reforma se tornaram tradições em nossos dias. E agora vamos para o quinto princípio de Lutero. A tradução precisa trazer o sentido do texto e até explicitar o que está implícito no texto, a partir da sua compreensão através do contexto, seja literal ou teológico. Segundo o princípio anterior, vimos que Lutero esclarece aqueles Romanos 3, 28, só por um jeito, mas agora fica mais completo. Essa inclusão do somente, porque isso é uma exigência não só da língua alemã, mas também de todo o contexto bíblico do Novo Testamento, é claro. Sua tradução desse versículo também está fundamentada no contexto. Isso, quanto à tradução, é a característica da linguagem, só que não apenas seguir a característica das línguas e confiar nelas ao acrescentar o somente, e sim o texto e a intenção de São Paulo, quer dizer, Paulo, apóstolo Paulo, exigem e obrigam forçosamente a tal, pois ali ele está tratando o principal tópico da doutrina cristã, ou seja, de que nós nos tornamos justos mediante a fé em Cristo Jesus, sem qualquer obra da lei, cortando todas as obras de modo tão radical que chega a dizer que as obras da lei, a qual afinal de contas é lei e a palavra de Deus, não ajudam para alcançar a justiça. Exemplificando com Abraão, esse teria se tornado justo de forma tão independente das obras, que mesmo a obra suprema que na época havia sido recém-ordenada, que era a circuncisão, não lhe teria ajudado para alcançar a justiça, mas ele teria se tornado justo sem a circuncisão e sem quaisquer obras, mediante a fé. Portanto, somente a fé. Então, o contexto teológico de todas as Escrituras estava apontando que ali o somente era fundamental colocar para entender perfeitamente aquele texto. E mais adiante ele continua então, como o próprio objeto exige, no fundo, que se diga somente a fé torna justo. E considerando o modo de nossa língua alemã, que também ensina a formular dessa maneira, além dos exemplos dos santos pais, mais o fato de que as pessoas também correm o risco de ficarem presas às obras, faltando na fé e perdendo Cristo, principalmente agora que por tanto tempo praticavam as obras e delas precisavam ser arrancadas à força. Por isso não só é correto, mas também altamente necessário dizer com toda clareza que somente a fé, sem obras, torna probo, me arrependo de não ter acrescentado ainda, ele diz, todas e qualquer, ou seja, sem quaisquer obras e qualquer lei, para que fique dito com todas as letras. Por isso deverá continuar constando no meu Novo Testamento. Quanto a explicitar, vamos ver outras depois. Vamos ao sexto
Aliás, não. Não consigo voltar. Volta aí, por favor. Passei adiante sem querer, tá bom? O 6º já está ali. A tradução deve lançar mão da tradução literal quando essa é a solução mais adequada. Então, em alguns casos, é a tradução literal mesmo, seja ela pela importância teológica do texto ou por permitir diferentes interpretações. Esse princípio Lutero também expressa sua carta aberta, através de um exemplo. Ele diz: não ignorei demasiadamente a letra, mas com meus auxiliares cuidei meticulosamente que, por exemplo, a menção de uma palavra-chave tivesse reprodução literal, e não procedi com tanta liberalidade como quando Cristo fala em João 6,27, esse Deus Pai selou. Em alemão teria sido melhor, esse Deus o Pai marcou. O Deus Pai tenha em mente a este, mas preferi comprometer a língua alemã e desistir do termo, porque ali era fundamental manter a palavra original. Portanto, o ponto de Lutero é: se o texto possui uma palavra ou expressão chave, e com uma tradução mais livre, o sentido possa ser prejudicado, então é preferível sacrificar a língua receptora e manter uma tradução mais literal. Também nos Salmos ele fala sobre isso. Traduzimos bem literalmente, mesmo que certamente poderíamos tê-lo feito de modo diferente. Isso porque nas próprias palavras havia algo importante, como aqui no versículo 18, Salmo 68, 18: tu subiste às alturas e prendeste o cativeiro. Um bom alemão seria: tu libertaste os prisioneiros. Isso, porém, é muito fraco e não expressa o sentido apurado e rico que está no hebraico. Quando diz tu prendeste o cativeiro, quer dizer, o cativeiro não só libertou os cativos, mas libertou a própria prisão, arrancou a prisão. Tudo isso está embutido ali. Essa formulação não só dá a entender que Cristo soltou os prisioneiros, mas também eliminou e prendeu o próprio cativeiro, para que ele nunca mais nos possa nem deva prender novamente, o que significa libertação eterna. Portanto, vemos aqui de novo, Lutero, um princípio muito importante, e depois ele cita: pela lei morri para a lei. Um outro texto, que ele também manteve bem literal: Cristo condenou o pecado pelo pecado, a morte foi morta por Cristo. Quer dizer, certas frases assim, bem típicas, literais, que ele manteve, porque é por causa da ênfase e teológica que elas têm. O mesmo princípio se aplica em casos que o texto permite várias interpretações. Quando, por exemplo, um texto fica assim: não, podia ser levado para cá, podia ser para lá, então é melhor manter o literal, e cada um interpreta do seu jeito, em vez de eu já tomar uma direção de interpretação. Ele fala do Salmo 91, os versículos 5 e 6 em hebraico: para que não tenhas que te assustar diante da escuridão da noite, diante das setas que voam de dia, diante da peste que se esgueira na treva, diante da epidemia que arruína ao meio-dia. Diz assim: uns de certo vão querer explicar diferente dos outros esses 4 pragas ou desgraças que um justo tem de sofrer por causa de Deus, porque elas são obscuras e descritas com palavras veladas. Por isso deixamos espaço para a preferência de cada um, deixamos literalmente lá como elas estão. Em seguida, Lutero até dá a sua interpretação, mas ele reconhece que outra interpretação é possível. Em resumo, por vezes mantivemos as palavras rigidamente, por vezes reproduzimos apenas o sentido. E agora, o 7º princípio: a tradução pode harmonizar o uso dos pronomes, introduzir conectivos, usar frases para traduzir termos do original, deixar de traduzir termos que estão no original, mas não tem equivalente na língua receptora, eliminar ou desmetaforizar, ou introduzir metáforas, desde que o sentido do texto seja mantido. Por exemplo, no hebraico se usa metáforas, figuras de linguagem, mas se tu traduz simplesmente aquela figura de linguagem, às vezes você não sabe nem do que está falando. Então você desmetaforiza, interpreta ela e diz realmente o que ela quer dizer. Então é isso que ele está falando. A questão da harmonização dos pronomes é explicada. A harmonização também dos pronomes. Às vezes se diz tu, ele, tal, fala tudo da mesma pessoa. Então em português, tu faz isso assim, que fala dele, fala tu, então é melhor uniformizar se fala da mesma pessoa. Então é importante entender. Ele diz assim, Salmo 91, versículo 9: transformamos o pronome minha em tua, e de minha fizemos tua. Isto porque o verso é obscuro quando se diz: pois o Senhor é a minha confiança. E todo o salmo ele usa a palavra tua.
Então, quer dizer, ele uniformizou essa expressão. Então, ele tua, isso se pode uniformizar. As metáforas também. Salmo 62, ele fala, deixa minha alma ficar cheia. Essa é uma boa explicação, é um texto muito bonito. Deixa minha alma ficar cheia com banha e gordura, para que minha boca louve com lábios contentes. Alguém entende de que está falando aqui? O que é banha e gordura? Minha alma cheia de banha e gordura. Deixamos de lado as palavras hebraicas banha e gordura, com as quais eles querem expressar alegria, assim como um animal saudável e gordo fica feliz, e por outro um animal feliz fica gordo, um animal triste perde peso e fica magro, um animal magro é triste. Apresentamos uma tradução no alemão mais claro: seria a alegria e o prazer do meu coração se eu pudesse te louvar com boca feliz. Agora eu tenho aqui a revista corrigida, diz assim: a minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. O que significa isso? A revista atualizada: como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. Espera aí, como de banha e de gordura farta-se a minha alma? A nova tradução na linguagem de hoje: as tuas bênçãos são como alimentos gostosos, elas me satisfazem e por isso canto alegremente canções de louvor a ti. Aí deu para entender. Esse é o sentido. Então, na época se usava banha e gordura como algo alegre. Quer dizer, comer banha e gordura era a coisa mais feliz do mundo, né? Mas quem entende um negócio desses literalmente traduzido? Então, esse é o tipo da coisa que precisa ser vista. O Salmo 92, ele também diz, 15, mesmo que envelheçam, veja esse texto, mesmo que envelheçam, ainda assim florescerão, serão férteis e jovens. Espera aí, sabemos que literalmente isso é assim, elas ainda florescerão sem suas cãs, serão gordas e verdejantes. O que significa isso? O Salmo havia comparado os justos com árvores, com as palmeiras e os cedros. Essas, porém, não têm cãs, nem são gordas. Conceito que o alemão atribui a banha, pensa que numa barriga gorducha, mas o profeta quer dizer que os justos são tais árvores que também florescem, são férteis e jovens, mesmo quando envelhecem, que devem permanecer eternamente, pois a palavra de Deus que lhes ensina é eterna, suas folhas não murcham. Então vejam, tem que se cuidar muito em tradução, não é fácil. Então o oitavo, agora acho que eu tenho que trocar, né? O oitavo: sendo impossível a qualquer ser humano não errar, a tradução precisa ser revista e melhorada. Isso é fundamental. Lutero inicia o seu escrito sobre as razões da tradução com as seguintes palavras: graça e paz em Cristo por ocasião da Páscoa, 531, 1530. Nós, mais uma vez, revisamos e melhoramos pela última vez o nosso saltério alemão. Com isso, pensamos agora deixá-lo assim. Vemos assim que uma contribuição importante de Lutero, às vezes omitida, é que ele revisava a sua tradução. Durante toda a sua vida, Lutero procurou melhorar a sua tradução. O Novo Testamento foi radicalmente revisado em 1529, continuou a receber pequenas durante 1539, 1541 mais uma vez, foram feitas grandes revisões. 1545 vem essa edição. E mesmo depois de morto, ele tinha feito já anotações no lado da Bíblia, nas margens. Os revisores mais uma vez usaram o que ele fez para revisá-la mais uma vez. A razão para esse contínuo trabalho de revisão foi expressa nesse mesmo escrito de Lutero, dizendo assim: pois quem quer ser tão atrevido que, como se fosse Cristo ou o próprio Espírito Santo, quisesse não ter errado nenhuma palavra. Nós temos que reconhecer, nós erramos, nós temos que revisar as nossas traduções. E finalmente, a tradução deve ter como propósito servir aos cristãos e glorificar a Deus. Carta aberta, Lutero diz: não busquei a minha fama, isso meu Senhor e Deus sabe, e sim filo para servir aos cristãos amados e para a glória de um que está sentado em cima, que a toda hora me faz tanto bem que se eu tivesse traduzido 1000 vezes, mas na maior dedicação não teria merecido viver sequer uma hora, ou ter um olho sadio, o que sou e tenho, devo tudo a sua graça e misericórdia, a seu precioso sangue, sofrido suor, por isso também seja tudo para a sua glória, com o maior prazer e do fundo do coração. Então, e outra, afinal de contas, diz ele assim, ele inclusive viu o seguinte: para a glória de Deus, porque surgem os picaretas. Ele tem um picareta em Dresden, sabe o que ele fez? O cara começou a traduzir, no fim ele plagiou a tradução de Lutero.
e publicou com outro nome, e daí até um governante lá mandou descartar a tradução de Lutero e exaltar essa tradução, e Lutero diz: pegou meu Novo Testamento, quase que palavra por palavra, do jeito que eu fiz, tirou meu prefácio, minhas observações, meu nome, escreveu o seu nome, prefácio e observações, para então vender o meu Novo Testamento com o nome dele. Os meus queridos, quanto me doeu quando o seu príncipe condenou e proibiu num prefácio horroroso a leitura do Novo Testamento de Lutero, mandando, porém, ao mesmo tempo, ler o Novo Testamento desse picareta, o qual, afinal de contas, é exatamente o mesmo que Lutero fez. E vou lhes dizer o seguinte: nós temos picaretas no Brasil. Nossas traduções da SBB têm sido utilizadas, traduzidas, não traduzidas, modificadas e lançadas em outras versões por aí afora. Nós estamos até trabalhando com a justiça para ver se a gente consegue identificar para atacar. Isso se faz até hoje, porque no Brasil a Bíblia se expandiu tanto nos últimos 5 anos. A distribuição de uma Bíblia completa no Brasil pela Sociedade Bíblica foram 7 milhões por ano. Então tem gente de olho em quê? Só no dinheiro, e se apropriar de uma tradução e ficar vendendo aí para ganhar dinheiro. Esse é o negócio lamentável que está acontecendo. Bom, me desculpe, eu preciso só uns minutos ainda. Agora vocês estão vendo aqui o Salmo 23 em alemão. Em 3 revisões, né? Tem uma senhora aí que lê alemão, né? Mas aqui daria para ver como é que passou de 1524 até 1545, como é que ele evoluiu, versículo por versículo, aprimorando essa tradução maravilhosa. E se tivesse todo mundo falando alemão, eu podia explicar direitinho, mas eu vou deixar. Então, eu vou direto para princípios de tradução em português, que vai mais rapidinho, para terminar rapidamente. Então, o Eugene Neider justamente destaca isso. Lutero não se contentava em passar por cima de palavras e frases difíceis, simplesmente transliterando-as. Ele sabia que elas significariam não mais do que em letras hebraicas, exceto em alfabeto, como já falamos. Ele procurou estudiosos judeus, ele visitou matadouros para ver como é que se trabalha com animais mortos. Ele estudou as joias da corte, ele ouvia as crianças em seus jogos, tudo isso para poder traduzir da melhor forma possível e usar as melhores palavras em sua tradução. Lutero merece, portanto, todo o crédito por ter percebido a importância da plena inteligibilidade e compreensão clara do texto. E as implicações de tudo isso são mudança de ordem de palavras, emprego de auxiliares modais, introdução de conetivos quando necessário, supressão de termos gregos e hebraicos, uso de frases quando necessário para traduzir únicas palavras. Enfim, tudo isso também entrou para nós. E hoje existem, portanto, 2 teorias de tradução que são utilizadas. Vocês estão vendo aí, correspondência formal. É uma tradução na qual as características da forma do texto-fonte foram mecanicamente reproduzidas na língua receptora. Bereshit bara Elohim be'et hashamayim be'et haaretz. Vocês viram isso? Isso é o versículo 1 hebraico do Gênesis. Isso, a revista corrigida tem exatamente isso. Bereshit bara Elohim. Quer dizer, no princípio princípio criou Deus hashamayim be'et haaretz, os céus e a terra. Isso é hebraico, não é português. Sabe qual é a regra fundamental no hebraico? Que o verbo vem em primeiro lugar, o sujeito vem depois e o objeto depois. Isso é hebraico. Em português é assim? O que a gente coloca em primeiro lugar em português? O sujeito, depois o verbo, depois o objeto. Mas a Bíblia, se vocês olharem a corrigida, disse Deus, não é isso? Falou Jacó. Por quê? Isso é hebraico. Então, o brasileiro, quando lê isso, parece que está se dando ênfase ao falar, ênfase ao dizer. Não, isso é simplesmente o relato simples. Tem que se colocar em ordem para o ouvinte, para o receptor. Então, isso é correspondência formal. Nós temos a corrigida, por exemplo, é correspondência formal por excelência. RA, Revista Atualizada, em grande parte, mas não totalmente. E depois temos a equivalência dinâmica, que é justamente a tradução na qual a mensagem no texto original foi sendo transportada para a linguagem receptora. A questão agora é a recepção.
a língua que o receptor fala, entendê-la perfeitamente no hebraico, mas aí colocá-la perfeitamente no sentido em português como o brasileiro fala. Isso é dinâmica, e isso Lutero já começou a praticar. A influência de Lutero ocorreu nessas duas teorias, mas principalmente nessa segunda, que é a equivalência dinâmica. E então vou rapidamente passar essas informações. Vocês estão vendo aí, por exemplo, a função informativa, é a primeira. Função informativa. Só pode ser servida por uma tradução que é totalmente compreensível. Quer dizer, informar de fato. Vejam na corrigida, diz assim: e abrindo a boca os ensinava. É assim que o brasileiro fala? O pastor sobe no púlpito, ele abriu a boca e começou a pregar. É assim que se diz? Veja a nova tradução. E ele começou a ensiná-los. É o mesmo sentido, mas do jeito que o brasileiro fala. Hebreus 2:2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Dá para entender? Agora vejam, não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira. E aqueles que não a seguiram, nem foram obedientes a ela, receberam o castigo que mereciam. É isso que é o sentido. Depois, são os dois, vamos adiante já. Ainda função informativa. Somos blasfemados e rogamos. O que significa isso? Quando somos insultados, respondemos com palavras delicadas. Porque nós não agredimos, quando alguém nos agride, nós não batemos de volta, né? O cristão não bate na cara do outro. Ele responde com palavras delicadas. É isso que isso quer dizer. Aí vem a função expressiva. A função expressiva, equivalência dinâmica ou funcional é mais que mera comunicação correta. Na verdade, um dos elementos mais essenciais, muitas vezes negligenciado, é o fator expressivo, pois as pessoas também precisam sentir, tanto quanto entender o que é dito. Quer dizer, quando você fala, não tem só significado assim seco, tem que ter sentimento. Poesia deve ser poesia, cartas devem soar como cartas. Vejam aí, então, as ilustrações. As ilustrações da Atos 8:20, né? Está aqui, né? Atos 8:20. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Então Pedro respondeu: que Deus mande você o seu dinheiro para o inferno. Você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Isso fica mais claro, não fica? Então, tem que não só traduzir o sentido assim, mental, racional, mas sentimento, né? Isso, João 2,4, disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer, ainda não chegou a minha hora. Que tenho eu contigo? Né? Função imperativa, linguagem, esse é o próximo, função imperativa. Linguagem não está restrita meramente às funções informativa, expressiva, mas também deve ser claramente imperativa, especialmente no tipo de documento que a Bíblia a palavra só descreve os atos de Deus, mas também, aliás, não só descreve os atos de Deus, mas também chama as pessoas ao arrependimento e à fé, bem como anuncia princípios orientadores para a conduta humana. Mateus 6,3, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. No NTLH, mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Né? Mão esquerda, mão direita? Nem o amigo mais íntimo saiba. Mateus 7,1, não julgueis para que não sejais julgados. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus.
Esse que está em última análise ali presente. Mateus 6, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Um adolescente vai entender isso? Mas veja aí, e Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. A cruz significava que ele estava a caminho da morte. Como esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. 1 Pedro, aliás, já temos outra, né? Isso. 1 Pedro 3, 4. Esse aqui é fantástico. Agora para as senhoras, especialmente, pense no que está escrito ali na Revista e Corrigida. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato do vestiário. Seja, porém, o homem interior. Espera aí, a mulher tem um homem interior? É assim que está lá, escrito. Mas ser, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Na RC diz: mas seja, porém, o homem encoberto no coração. Tem um homem encoberto no coração? O que no fundo, isso é literalismo hebraico e grego. O grego aqui no caso, Pedro, vejam, o sentido real é: não procure ficar bonita, usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar aonde? No coração. Este é o tal do homem interior, é o coração. Pois ela não se perde, ela é a beleza de um espírito calmo e delicado que tem muito valor para Deus. Bom, a colocação, só para vocês, para não entenderem que eu estou jogando a RC fora, RA fora, exaltando a NTLH, não. Aqui a questão é colocar lado a lado. A importância, cada tradução tem seu valor. Não é bom que uma igreja simplesmente se feche. Eu, por exemplo, eu fui criado, essa é a minha Bíblia, a primeira Bíblia, revista atualizada de 1958. Podem ver aqui, né? Riscada, eu sei até o número da página onde ficam os textos bíblicos. Por isso eu levo comigo, quando eu quero achar um texto, ele fica naquele lado ali, do lado direito, do lado esquerdo, lá no meio, eu acho o texto. Só que, agora, quando eu vou dar uma Bíblia para alguém na rua, eu não dou Almeida atualizada nem corrigida, porque daí o cara diz assim: peraí, isso é muito difícil, eu não entendo nada. E fecha e não lê mais, porque não entende. Aí eu dou a nova tradução. Mas depois as pessoas crescem, aí usam a outra Bíblia. E crescem e podem usar a revista corrigida, atualizada, tranquilamente. Elas se complementam, elas não são contraditórias. Elas trazem o mesmo sentido, só de uma forma diferente. É a complementação, isso é fundamental. De forma que fidelidade tem cada um o seu jeito da fidelidade. E isso ajuda para o crescimento da igreja. Finalmente, eu quero concluir prioridade da linguagem ouvida sobre a linguagem escrita. Originalmente, as escrituras foram escritas para serem lidas e ouvidas. Não tinha Bíblia. Quem na época de Cristo tinha a Bíblia? Era tudo em rolo, era um só lá no templo. As pessoas iam lá uma vez por ano, ou algumas vezes, para ouvir. Então é preciso, por exemplo, nossa tradução, a SBB, quando faz uma tradução, revisa uma tradução, ela é lida oralmente do começo ao fim, para ver que aquilo que está escrito também seja entendido de forma ouvida. Porque até hoje as escrituras são regularmente utilizadas, lidas em voz alta, liturgicamente nas igrejas, como também encontros de família, encontros menores, grupos de estudo. Ainda hoje são lidas, e em muitos países, ainda por causa da falta de alfabetização, a única maneira é ouvir
as Escrituras, e hoje mais do que nunca, pelo celular, rádio, etc., ainda temos muito o texto oral. Então, não basta colocar uma letra maiúscula, por exemplo, em uma palavra para distingui-la de outra. Por exemplo, espírito maiúsculo e espírito minúsculo. Quando você lê para a pessoa, ela vai saber que um é o Espírito Santo e o outro é espírito humano? Não. Você precisa deixar claro, de uma forma, esse é o espírito, até diga Espírito Santo, no outro só é espírito da pessoa, ou coisa assim. A gíria, o regionalismo precisam ser evitados. Eu me lembro quando era diretor do seminário em São Paulo, um dia alguém veio feliz, disse, que alegria, ele assim, minha irmã descansou. E eu choro ou rio? Como gaúcho, quem descansa, meu amigo, está lá no cemitério, né? Mas a pessoa era do Nordeste, depois disse, não, ela teve um filho. Sabia eu que descansar era ter um filho? Aí nós festejamos. Está vendo? Esses regionalismos não podem entrar na Bíblia, porque depende de onde é que você lê, você entende de forma diferente. Então, tradutores precisam ter um cuidado rigoroso para que regionalismos não entrem na história. E o Brasil é grande, hein? Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, Sul, Gaúcho. Imagina, nós temos que cuidar mesmo. Tem que ter muita linguística aí na mão. Respostas para perguntas retóricas, muitas vezes precisam ser supridas. Tem uma pergunta retórica e não tem resposta. Aí o cara adivinha qualquer coisa. Não, às vezes tem que expressar a resposta. Frases sem sentido devem ser evitadas também. Aí, por exemplo, em 1 Crônicas, na Revista e Corrigida, tem um texto fantástico, né? Eu escrevi lá? Sim. Em Parbar ao ocidente, 4 junto ao caminho, 2 junto a Parbar. Deu para entender? Aí, na NTLH explicou. No pátio oeste ficavam 4 guardas, perto da estrada, e 2 no pátio propriamente dito. É isso que significa isso. Então, imagina, literalmente, você acaba com a coisa. Então, tem que cuidar. Frases sem sentido, essa é uma frase sem sentido. Então, tem que dar sentido. E, finalmente, prioridade nas necessidades do público sobre as formas da linguagem. Deve ser da maior importância para as formas compreendidas e aceitas pelo público para o qual a tradução é feita, do que as formas que talvez tenham mais longa tradição linguística ou maior prestígio literário. Não cristãos precisam ter prioridade sobre a Bíblia. A Bíblia é também um tremendo recurso evangelístico. Então nós precisamos ver como é que o não cristão poderá eventualmente entender um texto. Tem que dar prioridade a isso, para que ele possa entender. E o uso da linguagem de pessoas, especialmente os 25 a 30 anos de idade, deve ter prioridade sobre a linguagem de pessoas mais idosas. Esses já se acostumaram a Bíblias antigas, ficam com ela até o resto da vida. Mas quando nós fazemos revisões, nós temos que olhar aquele grupo do meio dos jovens, dos adolescentes e jovens. Ali que nós precisamos focalizar. E a Nova Almeida atualizada está fazendo exatamente isso. E só para vocês terem uma ideia, a Revista e Corrigida tem 13.000 termos diferentes. Sabe quantos termos o brasileiro usa? Nós temos a pesquisa. No dia a dia, o brasileiro não usa mais do que 2.000 palavras. Ele vai entender 13.000 palavras? Nem pensar. A revista atualizada já estava em 8.000 mais ou menos. Agora vai baixar para 6.000. A nova tradução tem 3.000 e pouco. No contexto, o brasileiro, mesmo só entendendo, 90% dos brasileiros que só entendem 2.000 palavras, em contexto até usa 3.000 palavras e entende. Mas 12.000 palavras de jeito nenhum. Então, temos que aí trabalhar, o melhor é trabalhar com várias versões para alcançar todos os públicos. Muito obrigado. Desculpe se eu passei do tempo. No fim, eu nem olhei aqui. Tá bom? Eu espero que tenha sido de alguma ajuda para vocês todos, tá bom? Certamente que sim, um tempo muito precioso. Nós teremos agora mais um tempo de banha e de gordura, né? Que é o coffee break e o momento literário.
Ok, né? Então é mais um momento de banho de gordura, um momento de alegria, de felicidade. Olha só, irmãos, rapidinho. Mencionar que temos também a tradução em braille, estamos fazendo a tradução também para os surdos, porque tudo é tradução diferente, para que cada um possa entender. Essa aqui, se quiserem dar uma olhada, até passar por aqui, essa é braille, tá? E a outra é dos surdos, que é tudo em DVD, tá bom? Olha só, irmãos, rapidinho. Nós teremos agora o coffee break, o reverendo Augusto já chegou, então ele pode assinar os livros lá, tem 10 minutos para ele assinar todos os livros, né, reverendo? Vai ser uma trajetória. Seja bem-vindo, reverendo. E logo depois o reverendo Emílio Garófalo estará expondo a palavra, pregando, nos desafiando sobre a centralidade das Escrituras. Irmãos, 9 horas aqui, por favor.